Bom, pessoal, nós somos alunos do Instituto Federal do Ceará, cursamos licenciatura em Matemática, estamos pagando a cadeira de Cálculo 2 e vamos agora apresentar sobre curvas parametrizadas. Nossa equipe é composta por Bruno Jesus Moreira do Nascimento, David Souza Noronha, Jaine da Silva Daniel e o professor que está orientando a gente é Marcos Antônio. Meu nome é Davi e eu vou começar a falar sobre o conceito de parametrização. Bom, a parametrização surge da dificuldade ou da impossibilidade de a gente aplicar os conceitos previamente vistos de cálculo 1, seja derivadas integrais, em curvas que não são função, porque todo o conceito que a gente vê do cálculo de áreas, do comprimento de curvas, ele é baseado em funções cartesianas. Então, quando a gente tem uma curva que ela tem um elemento do domínio associado a duas imagens distintas, essa curva não pode ser classificada como uma função. Logo, o conceito de cálculo que a gente viu não pode ser utilizado nessa curva. Então, a parametrização ela vai pegar cada ponto da curva, como a gente pode ver nessa curva esboçada de vermelho, e associar um parâmetro, no caso o parâmetro t. Então, a parametrização é a associação do ponto de cada ponto de uma curva, de uma trajetória, um caminho, a um determinado parâmetro, que geralmente a gente associa ao parâmetro t. E essa associação vai criar uma nova função, uma função paramétrica, de modo que t seja o domínio dessa função, e esse t ele vai pertencer a um intervalo, ou vai ser o próprio conjunto dos números reais, e a imagem dessa função será a própria curva. Então, a gente vai ter uma função gama de t igual a x de t, y de t. E é importante dois pontos nesse estudo, que o ponto que descreve a curva, ele vai possuir um sentido e uma velocidade. Isso é muito utilizado na física, porque esse ponto ele vai ser visto como uma partícula. O sentido, às vezes, é muito importante para a gente determinar restrições no intervalo da parametrização. Uma mesma curva ela pode ter infinitas parametrizações, ou seja, você pode pegar qualquer curva, não necessariamente precisa de uma curva que não seja função, a gente pode parametrizar curvas que estão dentro do conceito de função. E a partir disso escolher um parâmetro qualquer e parametrizá-la, por isso ela pode ter vários métodos de parametrização. Agora, nem todo método é ideal. Tem alguns métodos que vão acabar atribuindo restrições, seja no domínio, seja na imagem da função paramétrica, quando a gente escolhe esses métodos de parametrização. Aqui a gente tem um exemplo de parametrização. f de x igual a x menos 1, no intervalo de menos 2 a 2. Aqui é uma reta, uma função afim, no intervalo. Então a gente vai parametrizar essa reta. Para parametrizar, a gente vai atribuir a x uma função na variável t, que vai ser o nosso parâmetro. Perceba que, embora eu esteja associando a t uma função afim, eu não necessariamente preciso atribuir a mesma função da qual eu estou parametrizando. Eu poderia atribuir uma função quadrática, uma função exponencial, uma função logarítmica, mas eu tenho que estar atento às restrições que essa parametrização pode levar a ocorrer quando eu escolho ela. Se eu digo que x é igual a t menos 2, o que é que isso vai implicar? Que meu f de x ou meu y vai se tornar t menos 2 menos 1. Logo, meu y vai ser t menos 3. Então, agora eu tenho x e y descritos através do parâmetro t. Então, eu também terei que alterar meus intervalos, porque esses intervalos pertencem à minha função cartesiana. Então, eu tenho que adaptá-los para eles se enquadrar na função paramétrica. Isso é bem simples. Como o intervalo ele está descrito por x, eu vou pegar o x igual a menos 2, que é o limite inferior do meu intervalo, e vou igualar a t menos 2, que é o parâmetro que eu estou atribuindo a x. Logo, quando eu faço isso vai implicar que t vai ser igual a 0. Então, eu tenho agora o limite inferior da minha função parametrizada.
E agora eu vou atribuir o limite superior, ou seja, x igual a 2. Isso implica que 2 vai ser igual a t menos 2, logo t igual a 4. Então a minha função, que era cartesiana e era descrita por f de x igual a x menos 1, no intervalo de menos 2 a 2, agora vai ser descrita por uma função paramétrica, que vai ser o gama de t igual a t menos 2 e t menos 3 no intervalo de 0 a 4. Perceba o seguinte, se eu atribuísse a x, em vez de t menos 2 raiz de t, eu estaria parametrizando ela de outra maneira. Só que, quando eu fosse fazer o estudo dos intervalos, que eu colocaria x igual a menos 2, eu teria que menos 2 ser igual a raiz de t. E isso não é possível para o conjunto dos números reais, porque não existe um t que eu tire a raiz e dê igual a um valor positivo. T tem que ser maior ou igual a 0. Portanto, essa escolha de parametrização para esse exemplo foi inadequada. Então a gente pode parametrizar de N maneiras, mas a gente sempre tem que ficar atento às limitações que essa parametrização pode trazer para a nossa curva. Uma curva que é bastante explanada quando a gente faz o estudo da parametrização é a parábola. Algumas curvas cartesianas vão ter uma parametrização comum. Não é a única parametrização, nem a mais correta, mas é uma parametrização que a gente costuma ver bastante. E a parábola, por sua vez, vai ter uma, que é atribuir a x a função trigonométrica seno, ou seja, x igual a seno de t. Se eu faço isso e a minha função f de x igual a x ao quadrado é uma função quadrática com coeficientes b e c igual a 0 e a igual a 1, isso implica que meu y vai ser igual a seno ao quadrado de t, ou seno de t ao quadrado. Agora eu percebo o seguinte, para a minha função quadrática, eu estou atribuindo uma função trigonométrica. E as funções trigonométricas têm uma imagem restrita. No caso de seno de t, a minha imagem vai de menos 1 a 1. Então, obviamente, essa restrição da função trigonométrica vai gerar uma restrição na minha curva paramétrica. E qual vai ser essa restrição? Perceba que o t ele vai de 0 a 2π, e a partir disso os valores vão se repetindo. Logo, quando a gente vai fazer o estudo de cada ponto da parábola na função paramétrica, a gente vai observar o seguinte. Por exemplo, quando t for igual a 0, eu vou ter o seno de 0, que vai ser 0, e o seno de 0 ao quadrado, que também vai ser 0. Então, para t igual a 0, eu vou ter o ponto 0 e 0, ou seja, o ponto na origem. Para t igual a π sobre 2. T igual a π sobre 2 vai implicar que o seno de π sobre 2 é 1. E o seno ao quadrado de π sobre 2 vai ser 1 também. Então, eu vou ter o ponto 1, 1. Esse ponto 1, 1 vai estar na extremidade direita da minha parábola parametrizada. Então, o ponto foi de 0, 0 até 1. Agora, perceba quando eu coloco t igual a π. Seno de π é 0. E seno de π ao quadrado também vai ser 0. Então, o ponto ele retorna para o ponto 0, 0. Para a coordenada 0, 0. Ele foi e voltou. E agora eu faço o seno de 3π sobre 2. O seno de 3π sobre 2 vai ser menos 1. E o seno ao quadrado de 3π sobre 2 vai ser 1. Então, agora o ponto parte do 0, 0 até o menos 1 e 1. Ou seja, ele foi para a extremidade esquerda da minha parábola. No caso aqui. E agora, quando eu completo a volta fazendo t igual a 2π, eu vou ter o seno de 2π, que vai ser 0, e o seno de 2π ao quadrado, que também vai ser 0. Logo, o ponto retorna de menos 1 em 1 para a origem novamente. Então, perceba que esse ponto, essa partícula, vai se movimentar indo, voltando, indo e voltando. Ou seja, a restrição, por eu ter atribuído a x uma função trigonométrica que tem restrição na imagem, a minha curva, a minha parábola parametrizada, ela também vai ser limitada. Então, é importante a gente saber disso para quando a gente for usar os conceitos de parametrização de área, parametrização
fazer a área de uma parametrização ou o comprimento de uma curva parametrizada, a gente tem que lembrar que a parábola, nessa parametrização do seno, ela tem uma restrição. Uma curva que é específica da parametrização é a cicloide. E o que é a cicloide? Imagine uma circunferência acima do eixo x centrada no eixo y. Imagine um ponto dessa que pertence a essa circunferência na origem. E esse ponto vai se deslocar conforme essa circunferência rola sobre o eixo x. E a trajetória que esse ponto P faz sobre o eixo é o que a gente chama da cicloide. Então a gente vai tentar esboçar a equação da cicloide, a função da cicloide. Só que fazer isso de um ponto de vista cartesiano é um tanto quanto complicado. Mas perceba que o deslocamento do ponto ele está direcionado à variação do ângulo t, ou seja, ele está dependente de um parâmetro externo, que é o elemento t. E com esse elemento a gente vai esboçar as equações da cicloide. Perceba que aqui está a minha circunferência após ela rolar um certo deslocamento e o ponto P que estava em A agora está nessa posição. A gente constrói o triângulo PBC da seguinte maneira. Pelo ponto C, que é a origem da minha circunferência, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo X. E pelo ponto P, eu vou traçar uma reta paralela ao eixo Y. A interseção dessas retas paralelas, eu vou chamar esse ponto de B. E perceba que o ângulo desse ponto, o ângulo PBC, vai ser um ângulo reto por ser formado por retas paralelas. Ok? Outra informação importante para esse cálculo é que PC mede R, que é o raio dessa circunferência. Agora vamos analisar o seguinte. O segmento AC, ele pertence a uma reta paralela ao eixo Y por definição da cicloide. E o segmento BC pertence a uma reta paralela ao eixo X por construção. Logo, o ângulo BCA é um ângulo reto. Então, eu estou fazendo isso para descobrir quanto mede o ângulo BCP, que é o que eu vou usar nos cálculos para descobrir a coordenada x e a coordenada y de P. Ou seja, o ângulo que eu quero descobrir PBC, ele vai ser igual a T, que é o ângulo inteiro, menos 90 graus, que é o ângulo BCA. Então, isso eu vou guardar, essa informação, que eu vou posteriormente utilizá-la. Agora, a gente vai aplicar no triângulo PBC as relações trigonométricas fundamentais de um triângulo retângulo. Ou seja, o seno do ângulo BCP, que é T menos 90, vai ser igual ao comprimento do segmento PB dividido pela hipotenusa, que é R. Agora a gente vai calcular o seno da diferença. A gente pode enxergar esse seno da diferença como o seno da soma, da seguinte maneira. O seno de t menos 90 pode ser escrito como seno de t mais menos 90. Dito isso, a gente aplica a fórmula do seno da soma, que vai ser o seno do primeiro que multiplica o cosseno do segundo, mais o seno do segundo que multiplica o cosseno do primeiro. O cosseno é uma função par. Logo, o cosseno de menos 90 é igual ao cosseno de 90. E o cosseno de 90 é zero. Então, seno de t que multiplica o cosseno de menos 90 é igual a zero. Então, a gente fica apenas com seno de menos 90 que multiplica o cosseno de t. A função seno é uma função ímpar. Então, seno de menos 90 é igual a menos o seno de 90. O seno de 90 é 1. Então, aqui eu vou ter menos 1 que multiplica o cosseno de t. Ou seja, igual a menos cosseno de t. Logo, quando a gente faz μ pelos extremos, a gente vai ter que o comprimento do segmento PB vai ser igual a menos cosseno de t que multiplica R. Ou menos R vezes o cosseno de t. E agora, a gente vai
notar que o segmento CA também é o raio dessa circunferência. E se eu somar o segmento CA com o segmento PB, eu vou ter a coordenada y do ponto. E eu já tenho quem é o segmento PB. Então, y vai ser PB mais CA. PB é menos R que multiplica o cosseno de t, e o segmento CA é o raio da circunferência. Coloco o raio em evidência, então eu vou ter o raio que multiplica 1 menos o cosseno de t. Logo aqui eu encontrei a equação a equação y do ponto P. E veja que ela está dependendo do parâmetro t, já que o raio vai ser uma constante. Agora falta encontrar a equação do x para o ponto P. Agora a gente vai precisar observar o seguinte: a distância OA, que foi a distância que a circunferência rolou, vai ser igual ao comprimento do arco AP. Vão ter o mesmo comprimento. Então, se eu quero calcular o comprimento do segmento OA, basta saber o comprimento do arco AP. Então a gente vai abrir outro parêntese para calcular o comprimento de um arco. Perceba que uma circunferência, que é uma volta de 2π, tem um comprimento de 2πr. Então eu quero saber quanto mede um arco de uma angulação T. Então aqui a gente vai usar uma regra de 3 simples para calcular AP em função de T. Então a gente vai ter que AP vezes 2π vai ser igual a T que multiplica 2πr. Então a gente vai passar o 2π dividindo e vai ter que AP é igual a 2πr, que multiplica T, dividido por 2π. Vou cancelar o 2π com o 2π, o do numerador e do denominador. Então eu vou ter que AP vai ser igual ao raio que multiplica o ângulo. E esse comprimento, como a gente já falou, vai ser igual ao comprimento do segmento OA. Agora a gente vai utilizar outra relação trigonométrica fundamental no triângulo que a gente estava trabalhando, o PBC, que vai ser a do cosseno. O cosseno desse ângulo, que é T menos 90, ele vai ser o cateto adjacente, que é o BC, dividido pela hipotenusa, que é R. Então, aqui a gente tem cosseno de T menos 90 igual a BC dividido pelo raio. Agora a gente vai analisar o cosseno da diferença, que a gente mais uma vez vai reescrever como o cosseno da soma, que vai ser o cosseno de T mais menos 90, e vai aplicar a fórmula, que vai ser o cosseno do primeiro, que multiplica o cosseno do segundo, menos o seno do primeiro, que multiplica o seno do segundo. Como eu já falei, o cosseno é uma função par, então o cosseno de menos 90 é igual ao cosseno de 90, que é 0. Então o cosseno de T vezes o cosseno de menos 90 igual a 0. Então a gente fica com menos seno de T, que multiplica o seno de menos 90. O seno ele é uma função trigonométrica ímpar. Então o cosseno de menos 90 é igual a menos o seno de 90. Seno de 90 é 1, menos o seno de 90 é menos 1. Então eu vou ter menos 1 que multiplica menos seno de t. Ou seja, isso tudo vai dar igual ao seno de t. Então isso vai implicar, fazendo o meio pelos extremos aqui, que o comprimento do segmento BC vai ser igual ao raio que multiplica seno de t. E agora, para a gente encontrar a equação do x no ponto P, basta a gente pegar o comprimento OA e subtrair o comprimento do segmento BC, que a gente teria o comprimento só OX. Então, x vai ser igual ao comprimento do segmento OA menos o comprimento do segmento BC. OA, como a gente já calculou, ele é igual ao comprimento do arco AP, que é o R, o raio, multiplicado pelo ângulo T. Menos BC, que é o raio multiplicado pelo seno de T. A gente mais uma vez vai colocar o raio em evidência e ele vai multiplicar T menos o seno de T. Logo, a gente vai ter que x é igual a R, que multiplica T menos seno de T. Lembrando que R é o raio.
Então, a gente já encontrou x e y. Então, agora a gente pode escrever a equação paramétrica da cicloide, que vai ser gama de t vai ser igual a r que multiplica t menos o seno de t e r que multiplica 1 menos cosseno do t. Essa é a equação paramétrica da cicloide. Como eu falei antes, calcular a equação cartesiana da cicloide é um pouco complicado, mas a gente fazendo esse cálculo, levando em consideração um parâmetro externo t, foi bem mais fácil. Então a parametrização ela não é apenas para simplificar o cálculo, ao adaptar ou expandir o conceito que a gente tinha visto antes na teoria do cálculo 1, o conceito de áreas, de comprimento de curva, etc. Ela também serve para a gente conseguir determinar curvas por determinados parâmetros, esses parâmetros externos à função cartesiana. Olá, meu nome é Jair e eu vou mostrar para vocês a resolução de uma questão referente à parametrização. Mas antes disso, eu preciso fazer algumas considerações a respeito da ferramenta que iremos utilizar para estar resolvendo a questão. Nesse caso, iremos discutir sobre a parametrização de uma circunferência, especificamente no sentido anti-horário. O esquema é o seguinte: eu tenho uma circunferência e vou dizer que o raio dessa circunferência mede um valor r. Imaginemos que o ponto pertencente a essa circunferência e que toca o eixo x nesse primeiro quadrante seja o início da nossa contagem. Suponha que esse ponto se deslocou no sentido anti-horário, sentido positivo, originando essa abertura que tem uma angulação de valor t. Esse t, portanto, é o nosso ângulo de rotação. Quando é feita a projeção desse ponto, no caso o ponto B, no eixo x e no eixo y, eu vou obter esse triângulo retângulo que está aí representado. Tirando algumas informações desse triângulo, temos que a hipotenusa vale r e que os catetos adjacente e oposto valem respectivamente a e b. E temos ainda o nosso ângulo t. Então, nós podemos calcular o seno e o cosseno desse t. O seno de t vai ser cateto oposto sobre a hipotenusa, que isso é b sobre r, e daí eu tenho que b igual a r seno de t. No mesmo esquema, eu calculo o cosseno de t. O cosseno de t vai ser cateto adjacente sobre a hipotenusa, que isso é igual a a sobre r, e eu tenho que o a é igual a r cosseno de t. Olhando para essa segunda circunferência, eu posso considerar isso uma função vetorial, em que na extremidade do nosso r eu tenho um ponto formado por x em função de t e y em função de t, que é a minha função vetorial. Seria a ponta desse vetor desenhando a nossa circunferência. Eu posso entender assim também a minha curva. Então, a minha curva gama em função de t, essa curva evidente, essa circunferência com o centro na origem do plano cartesiano, ela vai ser a seguinte: x em função de t e y em função de t, que é justamente os valores que a gente descobriu do a e do b. O a vale r cosseno de t e o b r seno de t. Então, aí você tem a forma parametrizada de uma circunferência com centro na origem. Mas, e se a circunferência ela não estiver centrada na origem? Tá, o nosso centro não é mais o ponto 0, 0. É um ponto qualquer que eu vou chamar de HK. Agora, a nossa circunferência ela está no seguinte esquema. Lembrando que ainda estamos tratando da parametrização de uma circunferência no sentido anti-horário. Então, aqui temos uma circunferência de centro HK e raio R. A ideia geral de parametrização é qual? É deixar as coordenadas de um ponto dessa curva expressas em função de outra variável. Então, aqui eu vou ter esse ponto P e vou deixar as coordenadas dele em função de outra variável. Essa variável vai ser justamente
esse T, vai ser justamente esse ângulo. Então, a gente vai expressar as coordenadas desse ponto da circunferência em função desse meu ângulo T, ok? Outra coisa que eu quero lembrar sobre essa parametrização é que para uma circunferência existem diversas outras parametrizações diferentes. Então, a que eu vou mostrar para vocês é uma delas. Mas como que eu vou fazer? Primeiro, eu preciso saber quem são esses comprimentos destacados em preto, certo? Esse comprimento paralelo ao eixo das abscissas, que é a hipotenusa desse triângulo, no caso meu R, vezes o cosseno de t. Já esse outro comprimento é a hipotenusa desse mesmo triângulo vezes o seno de t, ou seja, R seno de t. Se eu quero essa coordenada x, y, basta eu pegar o h, que é o x do meu centro, mais esse comprimento em preto, R cosseno de t. E eu vou ter que o valor e eu já vou ter o valor de x. E se eu fizer o meu K mais esse outro comprimento preto, R seno de t, também já vou ter a coordenada y do meu ponto. Eu já vou ter uma equação paramétrica para essa circunferência. Aí a gente vai ver ali qual que está o intervalo do t. Repetindo, o x é h mais r cosseno de t e o y k mais r seno de t. Portanto, nossa equação paramétrica para essa circunferência. Como eu quero parametrizar toda a circunferência, em qual intervalo que está o meu t? Eu posso colocar que o meu t pertence aos reais, que aí eu vou poder dar várias voltas na circunferência e pegar todos os pontos. Mas eu poderia também dizer que o t pertence ao intervalo de 0 a 2π, ou de 2π a 4π, desde que pegue todos os pontos e dê uma volta completa. Colocando o t pertencendo aos reais, eu posso dar várias voltas. E se eu quisesse parametrizar só metade da circunferência, pessoal? Eu ia dizer que o meu t ele pertence ao intervalo de, por exemplo, de 0 a π. Ia pegar só uma parte, uma semicircunferência. E se eu quisesse parametrizar só um quarto dessa circunferência, eu ia colocar de 0 a π sobre 2. Então, assim, a gente lida com os intervalos. Se eu quiser pegar metade, um quarto, se quiser pegar toda, a gente pode colocar que o t pertence aos reais, ou um intervalo que pegue uma volta toda na circunferência. Então, é isso, tá? Mas, e a parametrização no sentido horário? O processo para parametrizar em ambas as situações, centro na origem e fora da origem, o processo vai ser o mesmo. O que vai mudar vai ser a questão da angulação do t. Se no sentido anti-horário o ângulo está voltado para o eixo x, no sentido horário o ângulo t vai estar voltado para o eixo y. Ao final, você vai ter que a parametrização da circunferência centrada na origem, sentido horário, é x igual a r seno de t e y igual a r cosseno de t. E fora da origem, x vai ser igual a h mais r seno de t e o y igual a k mais r cosseno de t. Então, vai haver essa pequena inversão. Como eu falei, vai me dar a questão da angulação do t. Mas o processo para resolver, dessa forma que eu mostrei para vocês para demonstrar, vai ser o mesmo processo. Só para frisar, uma coisa que pode acontecer é definirem uma orientação para a sua curva, fazendo t pertencer ao intervalo de 0 a 2π, isto é, começando do ponto 1, 0, como se estivéssemos no círculo trigonométrico com cosseno de t na componente x e seno de t na componente y. Estamos sempre girando no sentido anti-horário. Então, se pedir uma circunferência parametrizada no sentido horário, temos que inverter os sinais da nossa parametrização. Mas como vai acontecer essa inversão? É para mudar o sinal do cosseno de t ou do seno de t? Aí eu te respondo, depende. Depende de como as variáveis elas vão se comportar. Por exemplo, girando no sentido anti-horário, a trajetória caminha em direção ao sentido negativo do eixo x,
e ao sentido positivo do eixo y. E nesse caso, tanto o cosseno de t quanto o seno de t têm sinais positivos na parametrização. A partir disso, você terá que observar se, do ponto que a trajetória começa, ela caminha na direção positiva ou negativa do x e do y. E aí mudar o sinal do cosseno de t e ou do seno de t. E ainda pode acontecer dele pedir um ponto específico para começar a parametrização. Como assim? Calma, a gente vai ver um exemplo. Inclusive, podemos aproveitar para misturar tudo o que vimos até aqui. Bom, feitas as considerações, vamos lá para a questão. A questão fala o seguinte: encontre as equações paramétricas para a trajetória de uma partícula que se move ao longo do círculo x² mais y-1, tudo isso ao quadrado, igual a 4. Da seguinte maneira, vamos tirar algumas informações daí. Esse círculo ele tem o centro 0 e 1 e raio igual a 2. Portanto, já podemos aplicar o que a gente viu. Parametrizando isso aí, eu tenho x igual a 2 cosseno de t e y igual a 1 mais 2 seno de t, em que t varia entre 0 e 2π. Esta representação nos dá uma circunferência, um círculo, anti-horário começando em 2 e 1. Prosseguindo. Na letra A, ele pede uma vez no sentido horário a partir de 2 e 1. Já temos a forma parametrizada. Então, o primeiro passo vai ser identificar o tempo inicial t, em que a partícula começa a trajetória. O ponto inicial é 2 e 1, ou seja, a função em t0 vai ser esse ponto. x t0, y t0 igual a 2, 1. Aqui temos que pegar aquela parametrização de x e y e jogar t igual a t0. Então, 2 cosseno de t, 1 mais 2 seno de t, igual a 2 e 1. Igualando as componentes, vamos ter 2 cosseno de t igual a 2 e 1 mais 2 seno de t igual a 1. Arrumando isso aí, vamos ter cosseno de t igual a 1 e seno de t igual a 0. O ponto que tem esse cosseno e esse seno é o ponto t0 igual a 0 ou t0 igual a 2π. Então, a partícula começa a trajetória no tempo t igual a 0. O segundo passo vai ser definir em que intervalo vai variar o parâmetro t. Na alternativa, ele fala uma vez no sentido horário, ou seja, uma volta completa. Logo, o meu t pertence a um intervalo que vai de 0 a 2π. O terceiro passo vai ser definir qual o sinal da parametrização. Vamos lá. Sentido anti-horário, sinal positivo para o seno em y. Sentido horário, sinal negativo para o seno em y. E o que a questão pede? Sentido horário. Logo, x igual a 2 cosseno de t e y igual a 1 menos 2 seno de t, em que o t vai de 0 a 2π, certo? Letra B. Na letra B fala o seguinte: 3 vezes no sentido anti-horário a partir de 2 e 1. Para efetuar o total de 3 voltas no sentido anti-horário, usamos as equações originais, x igual a cosseno de t e y igual a 1 mais 2 seno de t, com o domínio expandido para t variando entre 0 e 6π. Aqui eu vou me preocupar apenas em definir em qual intervalo vai variar o parâmetro t, tá? Lembrando que começamos em 0 e termina onde? Uma volta, 2π, 2 voltas, 4π e 3 voltas, 6π. Totalizando as 3 voltas, encerramos o nosso intervalo, ok? Letra C. Ele fala meia volta no sentido anti-horário a partir do ponto 0,3. Para começar em 0,3, usamos as equações originais e devemos ter x igual a 0. Porque quando você igualar as componentes, você vai encontrar x igual a 0, ou seja, 2 cosseno de t igual a 0. Quem que tem o cosseno igual a 0? Π sobre 2, 90 graus. Lembrando que estamos falando do sentido anti-horário. Então, usamos x igual a 2 cosseno de t e y igual a 1 mais 2 seno de t para t variando
entre π sobre 2 e 3π sobre 2. Já que perde meia volta, então o intervalo ele vai até 270 graus, que em radianos é 3π sobre 2. E é isso, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução. Quem está falando aqui é Bruno, agora, e eu vou apresentar o conteúdo de parametrização de um segmento e sobre a curva de Agnese. Começando com a parametrização de um segmento. A gente primeiro considera um segmento AB, em que a gente tem o ponto A sendo x1, y1 e B, x2, y2, que são dois pontos que já são determinados. Por isso, a gente representa suas coordenadas com os índices 1 e 2. O ponto P é um ponto que a gente vai escolher qualquer entre o segmento que está dentro do segmento AB, ou seja, entre A e B. E assim a gente representa tendo o par ordenado XY, que pode ser qualquer x e y dentro do segmento. Observemos que o vetor AP ele é um vetor que foi obtido a partir do vetor AB multiplicado por um t. A gente pode perceber que o vetor AP é um vetor menor do que o vetor AB, então a gente percebe que esse valor t que foi multiplicado é um valor que está entre 0 e 1. Então, fazendo o vetor AP, que é P menos A, igual ao vetor AB multiplicado por t, temos que AB é B menos A multiplicado por t. P menos A fica x menos x1 e y menos y1, igual a B menos A fica x2 menos x1 e y2 menos y1. Isso tudo multiplicado por t. Como t é um valor real que está multiplicando o vetor, então a gente multiplica ele por cada valor, por cada componente do vetor que está sendo multiplicado. Nesse caso ficará t que multiplica 2 menos x1 e t que multiplica y2 menos y1. Isso igual a x menos x1 e y menos y1. Daqui, por igualdade de vetores, a gente tem que x menos x1 é igual a t que multiplica x2 menos x1. E a nossa variável, passa x1 para o outro lado e colocando em evidência, temos que x1 multiplica 1 menos t mais tx2. Da mesma forma, para o y, a gente tem y menos y1 igual a t que multiplica y2 menos y1. Isolar a nossa variável, que é o y, a gente chega que y é igual a y1, que multiplica 1 menos t mais t y2. Como P é um ponto qualquer do segmento AB, podemos representar qualquer ponto desse segmento segundo o critério que a gente acabou de calcular. X igual a x1, que multiplica 1 menos t mais tx2, e y igual a y1, que multiplica 1 menos t mais ty2. Vemos que quando t igual a 0, encontramos o ponto A. Quando t igual a 1, encontramos o ponto B. E quando t está 0 e 1, encontramos um ponto que está entre A e B, no mesmo segmento. Assim, nós denotamos que a função gama de t igual a x1 que multiplica 1 menos t mais tx2 e y1 que multiplica 1 menos t mais y2 é a parametrização do segmento AB. Bom, pessoal, vamos ver um exemplo. Considerando os pontos A e B, sendo A 2 e 3 e B menos 1. Então, gama de t vai ser igual a x1, que no caso vamos escolher o ponto A, x1, que é o 2, que multiplica 1 menos t, mais o x2, que multiplica t, que no caso é 5, que multiplica t. E y1, que é o A, que é 3, que multiplica 1 menos t, mais y2, que multiplica t, que no caso, menos 1, que multiplica t. Então, o gama de t vai ficar igual a 3t mais 2 e menos 4t mais 3. Agora, fazendo para a gente perceber o que foi explicado anteriormente, quando a gente tiver t 0, como a gente escolheu a parametrização do segmento partindo de A para o B, então quando a gente colocar t igual a 0, isso significa que o segmento do vetor, que no caso aí seria o AP, vai ser igual, ou seja, vai coincidir justamente com
o ponto A. Então, ó, colocando t igual a zero aí, a gente fica com o x de t da função, a gente vai ter, ó, 3 que multiplica zero mais 2. 3 multiplica zero é 0, mais 2 igual a 2. E o y de t, menos 4 que multiplica zero mais 3, dá igual a 3. Ou seja, a gente encontrou um x e um y3, que é justamente o ponto A. Quando a gente considera o outro valor extremo, que é t igual a 1, a gente vai considerar justamente, a gente vai encontrar justamente o ponto B, que no caso fica ao de ter 3 que multiplica 1 mais 2, que dá igual a 5, e o menos 4 que multiplica 1 dá menos 4, mais 3 dá menos 1. 5 e menos 1, que é justamente o nosso ponto B. Agora vamos escolher um valor que está entre 0 e 1, para perceber que a gente vai encontrar um ponto que está dentro do segmento, que esse ponto vai ser diferente do B. Por exemplo, t igual a meio. T igual a meio, a gente vai ter um x de t igual a 3 que multiplica meio mais 2. 3 que multiplica meio é 3 meios, mais 2. Então fica 3 mais 4 sobre 2, que dá 7 sobre 2. E o y de t vai ser menos 4, que multiplica 1 sobre 2, que dá menos 2, mais 3 dá 1. Então a gente tem o ponto 7 sobre 2 e 1. Para saber que esse ponto está dentro desse segmento, uma das maneiras é você construir a reta que passa pelo segmento AB e perceber que esse ponto que a gente achou, quando t igual a meio, está dentro desse segmento. Por exemplo, do ponto A. O x do ponto A é o 2. Então, quer dizer que, segundo a lei da função afim, que é ax mais b, a gente tem a que multiplica o x de A, o x do ponto A, que vai ser a que multiplica 2, e isso vai ser igual ao y de A, que é o 3. Esse A que eu estou falando é o ponto, e esse outro Azinho que está colocado aí é o coeficiente angular da reta. Então, 2A mais B é igual a 3. E agora, pega o ponto B, a gente tem o coeficiente angular multiplicado por 5, que é o x de B, mais o coeficiente B da reta, isso é igual ao y de B, que é menos 1. Agora, a gente tem um sistema que é 2A mais B igual a 3 e 5A mais B igual a menos 1. Pegando essa segunda equação e multiplicando por menos 1, a gente encontra que 5A mais B igual a menos 1 vai ficar menos 5A menos B igual a 1. Depois isso se soma com a primeira equação para resolver o sistema. Menos 5A mais 2A dá menos 3A. E menos B mais B dá 0. E 3 mais 1 dá 4. Isolando o A, a gente fica menos 3A igual a 4. Isso implica que A é igual a menos 4 sobre 3. Então, A é igual a menos 4 sobre 3. Agora, como a gente já descobriu o A gente só é jogar na função e descobrir qual é a função. Para depois a gente inserir o ponto que a gente achou e ver que está dentro desse segmento, dessa reta. Então, A igual a menos 4 sobre 3 implica que 2 vezes menos 4 sobre 3 mais B é igual a 3. Isso aqui é necessário que a gente descubra o valor do coeficiente B. Então, isso aí, esse 2 que multiplica menos 4 sobre 3 mais B, a gente pegou da primeira equação lá do sistema. E aí implica que B é igual a 3 mais 8 sobre 3. A gente pegou esse 2 que multiplica menos 4 sobre 3 e passou para o outro lado. Isso é igual a 9 mais 8 sobre 3, que é igual a 17 sobre 3. Então, a gente descobriu o coeficiente A e o coeficiente B. Então, a nossa reta é igual a menos 4 sobre 3, que multiplica x, mais 17 sobre 3. Agora, a gente pegando aquele ponto, o x daquele ponto, que é 7 sobre 2, se a gente aplicar dentro da nossa equação da reta, a gente tem que obter o nosso y do ponto. Porque se a gente não obter, implica que esse ponto não está na reta. Então, menos 4 sobre 2, que multiplica 7 sobre 3. Isso dividido por 3
mais 10 sobre 3 é igual. Menos 4 vezes 7. Menos 4 sobre 2 dá menos 2. Vezes 7 dá menos 14. Como está dividido por 3, continua aí. Mais o coeficiente b, que é 17 sobre 3. Menos 14 mais 17 dá 3. 3 positivo. Como está dividido por 3, isso é igual a 1. Então, esse 1 representa o nosso y do ponto. Então, significa que esse ponto está assim dentro da nossa reta e dentro daquele segmento. Ele está entre A e B, como a gente pode ver na figura, ilustrando. Agora vamos falar sobre a curva de Agnese. A curva de Agnese, ela consiste em todas as possíveis posições do ponto P na figura. Como vocês podem ver aí, a gente tem um círculo em que ele tem o diâmetro a 2A, né? A gente tem uma reta, uma reta constante aí, né? Y igual a 2A. E para a gente descobrir qual a função parametrizada da curva de Agnese, a gente precisa realizar alguns cálculos segundo esse ângulo sigma que está aí desenhado na figura. Esse ângulo sigma, que é parte do eixo x, e vai aí até essa reta, que é secante, esse segmento, aliás, que é secante ao círculo, e que termina ali no ponto C. Primeiramente, vamos considerar o ponto P como sendo o par ordenado XY. E para a gente fazer alguns cálculos posteriormente, para facilitar, vamos considerar também o ponto B e D. O ponto B, ele parte aí, ele é a extremidade do segmento aí que de A e vai até B, ali em cima no eixo Y. E D, ele é a extremidade do segmento que parte ali do ponto A até o eixo X. Notemos que os ângulos alternos internos O é congruente a C. O ângulo O está aí na origem do sistema cartesiano, o sigma 1, e o ângulo C está ali, ó, lá no ponto daquela reta y igual a 2A. Sigma 1 é igual a sigma 2, por conta que eles são ângulos, né? Imaginemos aí, ó, y igual a 2A como sendo a reta, e o eixo x são retas paralelas, e o segmento OC como sendo uma reta transversal aí. Então, sigma 1 e sigma 2 são ângulos alternos internos. Assim, no triângulo OCX, a gente pode observar que o cosseno de sigma 1 vai ser igual ao x do ponto P, dividido pela hipotenusa desse triângulo aí, que no caso é o nosso OC. O nosso OC a gente ainda tem que descobrir, porque a gente não tem nenhuma relação com ele ainda. Mas se a gente observar no triângulo OCB, a gente pode perceber que o seno de sigma 2, que sigma 2 é congruente ao sigma 1, então o seno de sigma vai ser igual ao cateto oposto, diâmetro desse círculo, que é 2A, dividido pela nossa hipotenusa, que é o nosso OC. E daí a gente conclui que OC vai ser igual a 2A dividido pelo seno de sigma. Agora, como a gente já encontrou o valor de OC, a gente pega e joga aí na primeira equação que a gente tinha visto. Cosseno de sigma é igual a x sobre OC, que vai ficar cosseno de sigma igual a x dividido por 2A dividido pelo seno de alfa. Isolando x, a gente fica com cosseno de sigma multiplicado por 2A sobre o seno de sigma. E daí a gente conclui que o sobre o seno é cotangente. E o 2A está multiplicando. Então, o nosso x, o x do nosso ponto P vai ser igual a 2A vezes a cotangente de sigma. Agora, para a gente descobrir o y do nosso ponto P, em função de sigma também, a gente vai observar o triângulo ODA. Esse triângulozinho que a gente formou aí, que ele é um triângulo menor do que o OXC aí, ó.
a gente pode perceber até que são semelhantes. Dele, a gente tira que o seno de sigma, que no caso aí é o nosso sigma 1, vai ser igual a quem? Ao nosso AD, o segmento AD, a medida do segmento AD, que por sua vez é igual à medida, né, igual a Y, ao Y do nosso ponto P. Então, o seno de sigma 1 é igual a Y dividido pela hipotenusa, que a gente vê aí que é o nosso OA, a medida do segmento OA. E da mesma forma que a gente fez para descobrir aquele valor que a gente não sabia lá no X, a gente vai fazer aqui no Y. Lá a gente não sabia o valor de OC e a gente descobriu procurando uma relação em outro triângulo. E agora a gente vai fazer da mesma maneira. A gente pode perceber que OA ele é um cateto do triângulo OAB. A gente percebe que o OA, né, é um cateto do triângulo OAB. E a gente pode notar também que ele é um ângulo reto. Por quê? Devido ao fato dele ser um ângulo na circunferência, cuja extremidade do arco é a extremidade do diâmetro. Logo, ele mede 90 graus. Ou então a gente poderia perceber que ele mede 90 graus pelo de que ele é um ângulo escrito, né? E ele vai ser a metade do ângulo que está aí no centro, que no caso é 180. Por quê? Porque a gente tem aí o diâmetro, né? Os raios estão perpendiculares. Se forma 180 graus aí, o A, como é o ângulo inscrito, vai ser a metade, ou seja, 90 graus. Continuando, a gente percebe que o triângulo OAB ele é semelhante ao triângulo OBC. Por quê? Ele é semelhante, primeiramente, porque tem um ângulo reto. O triângulo OAB tem um ângulo reto em A, como a gente falou, e o triângulo OBC tem um ângulo reto em B. Tem um ângulo reto em B devido ao fato de o raio fazer 90 graus com a reta tangente, que no caso aí é y igual a 2a. Só por esse fato eles não são semelhantes. Precisaria de mais um ângulo para que eles sejam semelhantes. E para isso, a gente vai notar o seguinte, que o ângulo OAB, que é o de 90 graus que a gente já falou, é semelhante ao COB, e a gente tem que notar agora que o BAO é congruente ao... Não, aliás, desculpa, confundi. O AOB, que é esse ângulozinho aí, que ele é o complementar do, do sigma 1, ele é congruente ao COB. Por quê? Isso se nota porque está no triângulo maior, que no caso aí é o OBC, e também está no triângulo menor, que é o OBA, né? OAB, aliás. A gente percebe que são ângulos iguais por isso, né? É o mesmo ângulo. E o outro ângulo é o de 90 graus. Então, pelo caso ângulo-ângulo, esses dois triângulos são semelhantes. Então, a gente considerando que o complementar do alfa 1 é o mesmo ângulo do triângulozinho menor, a gente percebe que para completar aí os 180 graus, o terceiro ângulo do triângulo OAB precisa ser igual ao nosso sigma. Porque os triângulos são semelhantes, né? Tem que ser igual ao nosso sigma. Então, daí, a gente vai conseguir tirar a relação que a gente quer. Como? Fazendo seno de sigma. Né? Porque o seno de sigma vai envolver o nosso cateto OA, que é o que a gente está procurando. Seno de sigma é igual ao cateto oposto, que é o nosso A, dividido pela nossa hipotenusa, que a gente conhece. Que é o 2A, né? Que é o diâmetro desse círculo aí. Então, seno de sigma é igual ao OA sobre 2A. Isso significa que o nosso OA é igual ao 2A que multiplica o seno de sigma. E pegando isso e jogando naquela equação que a gente tinha encontrado antes, que era OA igual a Y sobre seno de sigma, substituindo a gente fica que Y sobre o seno de sigma é igual a seno de sigma vezes o 2A.
Isso implica que o y é igual, passa o seno de sigma multiplicando, e vai ficar 2a que multiplica o seno ao quadrado de sigma. E assim a gente encontra a nossa função que representa a parametrização da curva de Agnese. Gama de t igual a 2a cotangente de t e 2a seno ao quadrado de t. Antes da gente encerrar nossa apresentação, eu queria mostrar para vocês a construção de algumas curvas aqui no programa do GeoGebra. O GeoGebra é uma ferramenta de construção gráfica para algumas funções e ele é fundamental para qualquer estudo que você for fazer acerca de funções. Então é bem importante a gente mostrar a construção de algumas curvas paramétricas através do GeoGebra. O GeoGebra ele tem uma ferramenta para construção de curvas paramétricas. Basta você digitar curva e vai aparecer já as opções que o GeoGebra oferece com esse comando. O primeiro comando, que é o que a gente vai utilizar, tem curva, abre parênteses, expressão, expressão, variável, valor inicial e valor final. Essa expressão é a expressão de x, a segunda é a expressão de y. Aqui no caso será a nossa variável, geralmente a gente utiliza o t, e aqui o valor inicial e o valor final. Você vai utilizar o intervalo que você prefere que a curva seja mostrada de acordo com o que você estiver analisando. A segunda também vai fazer uma curva paramétrica, só que ela vai ter três expressões, ou seja, essa terceira expressão é a expressão do eixo z, no caso. Então, para curvas paramétricas no espaço, a gente vai trabalhar com curvas paramétricas no plano. Você clica nele, nesse comando, e daí vai abrir o comando. Você vê que ele já seleciona a primeira expressão, então você só digita por cima. No caso eu vou esboçar aqui a nossa parábola, com aquela parametrização comum que eu falei no início da apresentação, que é o seno de t. Se x é o seno de t, o y é o seno de t ao quadrado. Obviamente, para a equação quadrática de coeficiente a igual a 1 e b e c igual a 0. A variável que eu estou utilizando aqui é o t, e o valor inicial do t eu vou colocar 0 e 2π, porque a partir disso o seno de t e o seno ao quadrado de t vão começar a repetir seus valores, então basta analisar só por esse intervalo. Daí clico em Enter. Daí o GeoGebra já constrói a minha curva. Você vê que, como lá dito durante a apresentação, a curva está limitada, ela não é a parábola completa, por conta da escolha da função trigonométrica na hora de parametrizá-la. Então agora a gente vai utilizar a opção de uma ferramenta que é controle deslizante. Ela vai funcionar como uma variável, mas que ela pode alterar seu valor de acordo com nossa preferência. Então a gente vai utilizar ela para simular um ponto sobre a curva. Vamos chamar essa ferramenta de t. Eu quero a variação dela de 0 até 2π, conforme meu intervalo para t. E ela vai incrementar de 0,01. Número mesmo. Aqui na animação, acho que aqui deu um incremento 0,01. Aqui é 0 e 2π e a variável t. Aqui na animação ele vem setado na opção oscilando. O que é essa opção? A variável vai crescer de 0 até 2π. Quando chegar no 2π, a variável vai decrescer de 2π até 0. Mas eu não quero que aconteça isso. Eu quero que quando ela chegar a partir do 0, chegar no 2π, ela retorne instantaneamente para o 0 e assim continue. Então eu vou selecionar a opção crescente, que fará isso que eu quero. Pronto. Eu consigo deslizar nessa ferramenta e com isso eu vou alterar o valor da variável que eu criei, que é o t. O t ele vai de 0 até 6,28, que é aproximadamente o valor de 2π. Agora eu vou criar um ponto e quero que esse ponto esteja sobre a curva que eu desenhei, ou seja, sobre essa parábola parametrizada.
Então esse ponto vai ter a coordenada x igual ao seno de t. E a coordenada y igual ao seno de t, só que ao quadrado. Pronto. Note que como eu estou utilizando seno de t e seno ao quadrado de t, esse t ele vai estar relacionado à minha variável t do meu controle deslizante. Então, conforme eu altero o t daqui, esse t ele vai alterar nesse ponto. Vejamos. Pronto. O t agora está em 0. Observem que conforme ele cresce, o ponto se desloca pela direita e atinge o seu valor máximo. A partir disso, o ponto volta à origem, retorna ao ponto 0, 0 e daí começa a crescer pela esquerda. Chega no seu valor máximo e retorna novamente à origem. Eu não preciso ficar mudando o valor da variável manualmente. Eu posso fazer isso automaticamente clicando no play. Ops. Daí a variável vai mudando de valor, mudando crescentemente, e a gente consegue observar a trajetória que o ponto faz para descrever a parábola parametrizada. Perceba que o ponto nunca vai passar de 1 em 1 ou de menos 1 ou de menos 1 em 1, por causa da sua restrição. Aqui a gente esboçou a parábola parametrizada com x igual a seno de t e y igual a seno ao quadrado de t, intervalo de 0 a 2π. Agora iremos fazer a construção da circunferência parametrizada. Vamos fazer a circunferência na origem mesmo. Caso você tenha curiosidade, você pode fazer ela deslocada da origem. Colocamos o comando da curva, a expressão. Vamos fazer ela com raiz igual a 2. Então vai ser 2 cosseno de t e 2 seno de t. Minha variável t de 0 a 2π. Observe que o x é igual a cosseno e y é igual a seno. Isso quer dizer que a partícula ou ponto sobre a circunferência vai se deslocar no sentido anti-horário. Se eu quero no sentido horário, eu altero. Eu coloco 2 seno de t e no y 2 cosseno de t. Agora eu vou simular, assim como na parábola, um ponto. Então eu vou criar mais uma vez o controle deslizante. Alterar o seu nome para t. Seu intervalo de 0 a 2π. Seu incremento 2π. Seu incremento 0.01. E a animação crescente. Vamos deixar o t com valor igual a 0. E agora vamos criar, conforme a parábola, um ponto sobre a curva. Esse ponto, obviamente, vai ter coordenada x igual a 2 cosseno de t e y igual a 2 seno de t. No caso, é o meu ponto A. E agora, quando eu coloco o t para variar de valor, o ponto A deve se deslocar sobre a circunferência, no sentido anti-horário. Como podemos ver aí na animação. Ao final ele dá uma volta completa. Agora a gente vai fazer a construção da cicloide para que seja possível vocês visualizarem a trajetória que o ponto faz para descrevê-la. Primeiramente, a gente vai precisar de um controle deslizante para simular o deslocamento do ponto. Vamos chamar essa variável de t, variando de 0 até 4π. O período da cicloide é 2π, mas eu quero que ela
faço o dobro do seu período para que a gente consiga visualizar melhor, certo? Seu incremento vai ser 0.01 e sua animação vai ser crescente. Vou deixar o t igual a 0. E agora eu vou criar o ponto que será o centro da minha circunferência. Esse ponto, e como é o centro, a circunferência vai rolar, sua posição vai variar no plano cartesiano. Então ele vai depender da minha variável t, que eu posso controlar sua variação. E o outro ponto, consequentemente, como essa circunferência vai estar sobre o eixo x, esse próximo ponto determinará o meu raio. Pode ser qualquer raio. Eu vou botar o raio igual a 1. Pronto, daí ele criou o ponto, que no caso é esse A. Agora eu vou criar minha circunferência com essa ferramenta aqui. A ferramenta de criar circunferências. Eu vou escolher a opção círculo, centro e raio. Eu clico nela, dou um clique onde seria o ponto que representa o centro da minha circunferência e escolho o raio. O raio eu já escolhi previamente, que no caso será 1. Então aqui eu só digito. Então ele cria a minha circunferência de centro no ponto A e raio igual a 1. Agora eu vou esboçar o ponto fixo da circunferência que será responsável por descrever a cicloide. E esse ponto ele vai estar na minha circunferência, ele pertence a ela. Então eu vou aqui na opção de criar pontos, escolho ponto em objeto e clico na origem, que é o ponto, a posição inicial que esse meu ponto está. Percebam que quando t varia de valor, a circunferência se desloca sobre o eixo. O que falta agora é o ponto B se deslocar. Diminuir um pouco o zoom. Para fazer isso, a gente vai simular o deslocamento do ângulo. A gente vai na opção de ângulos, vamos escolher ângulo com amplitude fixa, clicamos primeiro no ponto B e depois no ponto A. E aqui ele criaria um ângulo fixo de tantos graus que a gente escolhesse. Mas como essa angulação é o próprio t e ela vai variar, então eu vou dizer que esse ângulo é t graus. E sua variação será no sentido horário, então eu marco essa opção. Clico OK, pronto. Praticamente a minha cicloide já está pronta. Basta só eu clicar para o t variar de valor automaticamente e o ponto B, linha, vai começar a se deslocar. Perceba. O ângulo alfa, que no caso representa o nosso t, ele está crescendo e com isso a circunferência parece estar rolando sobre o eixo. Se você quer saber a trajetória do ponto P para conseguir visualizar a cicloide, basta você clicar com o botão direito do mouse no ponto que vai descrever a trajetória da cicloide e ativar a opção Exibir rastro. Então, novamente, você coloca o T para variar de valor. E agora ele exibe o rastro que o ponto B' faz e assim descreve a cicloide. A outra opção também é de você conseguir visualizar a cicloide sem ser pelo rastro do ponto. No caso eu vou desativar o rastro do ponto para vocês conseguirem visualizar melhor. Pronto. E vou aqui nessa opção de criação de retas. Vou na última opção que tem lugar geométrico. Eu clico nela e clico onde eu quero o lugar geométrico. Eu quero o lugar geométrico do ponto B', porque é a cicloide. Clico nela, coloco em animar e pronto. Ele descreve o lugar geométrico por onde o ponto B' passa, ou seja, a cicloide.
Para finalizar, a gente vai mostrar agora a curva de Agnese. Ela parte da mesma ideia inicial da cicloide, uma circunferência sobre o eixo x, centrada no eixo y. A gente vai esboçar também uma reta paralela ao eixo x e que tangencia essa circunferência, marcando este ponto aqui. E a gente vai analisar esse ponto B conforme ele percorre a circunferência. Conforme ele se desloca, a gente vai traçar um segmento que passa pela posição inicial do ponto, pela posição final, e vai intersectar em outro ponto a nossa reta paralela ao eixo x. Então a gente vai também criar dois catetos para formar um triângulo retângulo, de modo que esses catetos sejam paralelos ao eixo, um seja paralelo ao eixo x e outro paralelo ao eixo y. E por fim, o outro ponto deste triângulo descreverá a trajetória da curva de Agnese. Vou colocar agora para ele exibir o trajeto dele que ele faz, para vocês poderem analisar. A gente também pode ver a trajetória completa pela segunda forma. Tirar o trajeto do ponto e pedir para ele mostrar o seu lugar geométrico. Agora é só clicar para animar. Clicando para animar, ele mostrará o lugar geométrico por qual esse ponto passa. E essa curva é a curva de Agnese, ou a curva da bruxa de Agnese.